Atenção ao top de 5 segundos. Está formada a partir de agora a rede da informação para todo o Brasil. No ar. Tele Brasil Notícias. Olá, está começando o Tele Brasil Notícias de hoje com o resumo das informações da semana. Afinal, nosso objetivo é sempre informar você, sempre deixar você bem, além de bem informado, bem atento a como se conduzir diante de certas circunstâncias e aquilo que está mudando no governo atual, que é o governo do Bolsonaro. Mas vamos também ter no programa o quadro Polícia em Ação, com alguns destaques especiais. Vamos às manchetes de hoje, iniciando então o Tele Brasil Notícias. Governo alerta para o risco de surto de dengue em vários estados do país. Produtos remanufaturados são mais baratos e seguros. Novo valor do salário mínimo. Prefeitura de São Paulo proíbe a distribuição de panfletos nas ruas. Professora é detida em Minas Gerais por suspeita de injúria racial. E governo anuncia medidas para diminuir a fila do INSS. Começando então o Tele Brasil Notícias de hoje, eu quero agradecer ao Palhão, isso, Artesanatos ali no Brás, que sempre tem nos apoiado. Aliás, o nosso muito obrigado pela audiência, pelo apoio, a todos os funcionários também que são nossos amigos lá. A gente agradece a acolhida. E daqui a pouquinho no programa também eu vou cumprimentar aí algumas pessoas que até me deram: Paulo, fala lá meu nome, me dá um alô, nós estaremos dando para você. Quero agradecer a audiência de toda a rede que faz parte da TV Cinec e aqueles que também não fazem parte e assistem pela internet. Você, em outros países, receba os nossos cumprimentos. Vamos começar então com a primeira matéria, falando sobre uma coisa que toda vez que chega o verão é de preocupação geral, minha, sua e olha, em todos os estados brasileiros. A questão da dengue, né? E o governo está fazendo um alerta muito essencial. Exatamente, com a chegada do verão, as doenças, então, que são transmitidas por aquele mosquito da dengue, né? Isso, se torna mais frequente. E a gente sabe que os números costumam crescer. O Ministério da Saúde, inclusive, ele emitiu um alerta de que é possível que o surto desse ano tenha consequências até maior, né? Seja até maior, né? Os estados que estão preocupando as autoridades governamentais são os estados do Nordeste, então você aí do Nordeste, cuidado, o Espírito Santo, Rio de Janeiro, são regiões que mais costumam preocupar. Mas a gente tem outros estados, temos a região do Mato Grosso do Sul, regiões ali da Amazônia e etc., que a gente não tem um relatório aqui nesse momento. Mas vamos à matéria, até para entender este alerta especial. No ano passado, o Maurício pegou dengue. Foram 7 dias de cama e muitas dores. Começou a me dar fortes dores aqui na região da cabeça, próximo aos olhos, né? Doía muito minhas vistas. E aí depois começou a me dar dor nas juntas, assim, principalmente na região das pernas. Doença sazonal, a dengue é causada pela picada do Aedes aegypti. A transmissão é feita por 4 sorotipos do vírus, todos em circulação no Brasil. No ano passado, Goiás, São Paulo e Minas Gerais registraram a circulação do vírus sorotipo 2, que não ocorria no país desde 2008. O resultado foi um aumento de 488% dos casos em relação a 2018, com 1.545 pessoas infectadas e 782 mortes. Segundo o Ministério da Saúde, a intensidade de circulação desses sorotipos se alterna pelo país em tempos. Como o vírus sorotipo 2 circulou apenas em alguns estados do Centro-Oeste e Sudeste, como aqui em São Paulo, agora o vírus pode estar circulando em outras áreas do Brasil, como o Nordeste e os estados do Rio de Janeiro e Espírito Santo, regiões que podem ter um surto da doença.
essa mudança do padrão de circulação que está acontecendo agora nesses dois estados e a possibilidade de isso ocorrer nos estados do Nordeste em 2020 aponta para um cenário de risco em que a gente vai adotar todas as ações de vigilância para monitorar essa situação. E não bastam apenas ações do poder público, é preciso conscientização da população. Estar atento à caixa d'água, se ela está aberta ou não, a limpeza das calhas, a verificação permanente da presença de água em bandeja de ar-condicionado, na bandeja da geladeira, nos pratinhos de vasos de planta. São ações simples, mas que precisam ser feitas semanalmente. Tele Brasil Notícias. Pois é, você está no Tele Brasil Notícias e eu quero agradecer a audiência da Laura, exatamente, a Laura, que está aqui no centro de São Paulo, na rua Benjamin Constant, que também acompanha aqui o Tele Brasil Notícias, a toda a equipe lá que trabalha com ela, que é o pessoal aí que eu costumo cortar o meu cabelo lá, tá bom? Alô, Laura, boa tarde, ou bom dia, ou boa noite, obrigado aí pela sua audiência, dado o seu recado aí. Daqui a pouquinho a gente também vai falar um pouquinho sobre outras informações de critérios pessoais, né? Agora, você que é empresário ou você que tem aí seu cartão de crédito, costuma fazer compras na loja, já ouviu falar em cashback? Justamente, mais de 6 milhões de estabelecimentos em todo o Brasil já aderiram ao sistema cashback, né? Que é um mecanismo que é comum já nos Estados Unidos, né? E aos poucos está se popularizando aqui no próprio nosso país, que é o Brasil, né? O processo é simples. Parte do dinheiro que você, como cliente, eu como cliente, gastamos, volta para você. Exatamente. Eu até vou repetir, ó. Parte do dinheiro que o cliente gasta, volta para ele. Exatamente. Vamos acompanhar esta novidade aqui no Brasil. Cashback é uma forma que empresas dos mais diversos ramos encontraram para fidelizar clientes. Andréa usa 2 programas de cashback e já conseguiu recuperar um bom dinheiro. Eu já consegui, numa primeira compra, ter 200 e poucos reais, que eu transferi para minha conta através de um dos programas que eu uso. Um outro programa eu também consegui 200 e poucos reais, comprei um celular tendo esse bônus de desconto. Essa novidade do cashback, como o próprio nome diz, né, dinheiro de volta, é que você consegue receber literalmente um valor de volta por aquilo que você comprou. Então, basicamente é a empresa dividindo um pedaço do seu lucro com você. Hoje, esse tipo de programa é oferecido por aplicativos, sites e outros estabelecimentos. Esse banco digital, por exemplo, devolveu mais de 20 milhões de reais aos clientes no ano passado. Para ter acesso ao cashback, é preciso ter cartão de crédito do banco e também realizar investimentos. Ele seleciona se ele quer que seja ressarcida uma determinada transação dele, uma compra que ele fez num determinado estabelecimento, né? Ou se ele quer simplesmente abater o valor integral dele da fatura em que ele tem a vencer daquele mês. Apesar das vantagens do cashback, essa ideia de ter parte do dinheiro de volta induz as pessoas a comprarem mais. E o pior, sem pesquisar direito os preços. Quando você faz uma compra no estabelecimento que te fornece cashback, você tem que fazer uma subtração. Quanto que é aquele produto menos o que eu vou receber de volta? Realmente essa subtração é um valor menor do que outra empresa concorrente? Se for uma outra empresa concorrente que tem um valor menor que esse, mesmo que não forneça cashback, com certeza é melhor você comprar nessa daqui. Tele Brasil Notícias. Pois é, no Tele Brasil Notícias nós sempre falamos a respeito da questão do câncer, né? E justamente agora, no mês de abril, né? Até o mês de abril, inclusive, de janeiro até abril, há uma campanha de conscientização contra o câncer de pele. E essa campanha, como eu disse, vai até abril. Essa é bem específica. Por quê? É justamente nessa época do verão que as pessoas costumam ir à praia, tomar sol e etc., né? E a Sociedade Brasileira de Dermatologista estendeu até abril esta campanha de conscientização contra o câncer de pele, que inclusive começou no mês de dezembro, tá?
o Instituto Nacional de Câncer registra a cada ano, veja só, anota aí, preste atenção, 180 mil novos casos da doença, né? Mas quando descoberto no início, as chances de a pessoa se recuperar são em torno de 90%. Vamos acompanhar essa matéria que fala do verão e do câncer de pele. Ricardo teve 2 melanomas, que é a forma mais grave do câncer de pele. Ele, que tomou muito sol durante a juventude, hoje se protege. A pessoa tem que fugir do sol e, se vai entrar no sol, tem que entrar com roupa, chapéu, luva, proteger a pele para valer. Embora a memória das células já tenha sido afetada por o que eu peguei antes, mas hoje eu me protejo usando chapéu. Eu tenho vários tipos. Há mais de 20 anos, a Sociedade Brasileira de Dermatologia realiza a campanha de conscientização contra o câncer de pele, que nessa edição foi estendida e agora se chama Verão Laranja. Em dezembro, foram diagnosticados 4.000 casos da doença em apenas um dia. Muita gente se protege dos raios ultravioleta, mas há ainda quem não tome os cuidados necessários. Não me protejo. Vou para a praia, saio de casa, vou para a praia, volto. Não passo nada. Sei que tá errado, mas... Acho que a gente tem que se proteger sim do sol, porque ultimamente o sol está ficando muito forte. Esta especialista explica quais são as formas de proteção da pele. O que é o ideal? Você usar o protetor solar e reaplicar ele a cada 2 horas. Se você for na água, esse protetor na maioria das vezes vai sair e você tem que reaplicar. Dá preferência para ficar embaixo de barraca, usar quando for correr ou fazer atividade física ao ar livre, usar roupas que tenham protetor solar. E lembrar que a nossa mão, o nosso pé, o nosso lobo da orelha. Tele Brasil Notícias. Você que curte decoração, o Palhão Artesanato é o lugar certo. Aqui tem tudo em artesanato e vime nacional e importados. Telas, esteiras, cestas, bolsas, chapéus, móveis, cerâmica e muito mais. Palhão Artesanato, há 50 anos atendendo a todo o Brasil, agora também com loja virtual. Acesse opalhão.com.br. Rua Oiapoque, 89 no Brás, em São Paulo. Fone 3229 1186. A informação com todos os detalhes para você acontece na TV Cinec, em primeira edição na sexta, às 13 horas, segunda edição na terça-feira, às 17 horas e durante a programação da TV Cinec, você se mantém muito mais informado com Tele Brasil Notícias. Estamos apresentando Tele Brasil Notícias. Lembrando que você participa do Tele Brasil Notícias também com as suas opiniões, com as suas sugestões aqui para nós, através do nosso Facebook, né? Que é o facebook.com Tele Brasil Notícias, né? Você que gosta de acompanhar as matérias jornalísticas, alguns destaques, nós temos colocado algumas informações também no YouTube, em Tele Brasil Notícias, tá? Outra coisa... mas eu quero conhecer melhor o Tele Brasil Notícias, né? Então nós temos também aí para você o nosso e-mail, que é o telebrasilnoticias@gmail.com, para que você possa estar interagindo conosco. Bom, deixa eu dar um alô para o pessoal aí do Mato Grosso do Sul, exatamente, né? E deixa eu até ler aqui, que a letrinha é pequena, a doutora Adriana Delma, é isso, Azevedo, que é uma pessoa especializada na área de odontologia e está prestigiando também, assistindo a programação aí no Mato Grosso do Sul, em Três Lagoas, Dourados e outras cidades aí, o Tele Brasil Notícias. E também os nossos colegas de rádio, de lá e etc, né? Aqui então fica registrado mais um agradecimento da sua audiência. Vamos dar sequência às informações jornalísticas de hoje, que são bastante precisas. E olha, governo anuncia medidas para diminuir as filas do INSS. Medidas essas que hoje que eu estou gravando parece que já foram até contestadas, né? Mas o governo federal está convidando 7.000 militares da reserva para que possam reformar o atendimento nos postos do INSS e reduzir a fila de 1.300.000 processos
que hoje estão parados. Isso mesmo. E olha, as medidas anunciadas fazem parte de um decreto que foi publicado alguns dias atrás, né? Mas parece que já há algumas pessoas contrárias a esta situação. Mas vamos acompanhar de perto mais detalhes desta matéria. As medidas anunciadas vão fazer parte de um decreto que deverá ser publicado nos próximos dias. Alguns procedimentos serão simplificados, como a dispensa de autenticação de documentos. A transferência de funcionários do INSS para outros órgãos será restrita e haverá esforço concentrado nas perícias de funcionários da Previdência para que retornem logo ao trabalho. Além disso, 7 mil militares da reserva serão contratados para reforçar o atendimento nos postos do INSS. A ideia é que esses militares eles possam ingressar no atendimento, nos postos de atendimento, para permitir que os profissionais, que os funcionários do INSS nos ajudem na análise dos documentos, né, dos processos e agilizem essa análise. Com essas ações que nós estamos propondo, a nossa expectativa é que ao longo do mês de março, quando elas começarão a ser implementadas na sua integralidade, porque após a publicação do decreto há um chamamento público, há uma seleção, há um treinamento. Então imaginamos que no mês de março, abril, isso começa para valer. 6 meses depois, a gente espera que esse índice de 67 mil aumente para alguma coisa como 150, 170 mil processos de saldo, de diminuição do nosso estoque. Tele Brasil Notícias. Lembrando que além da gente ter aqui a participação comercial de O Palhão, eu quero convidar você a dar um pulinho lá no Palhão. Ele está ali no Brás, na rua Oiapoque, número 89, tá? Lá você encontra diversos artigos de artesanato, enfim. Quando você acompanhar as matérias que a gente exibe sobre eles, você vai ver aí os detalhes do que a loja oferece. Então, mais uma vez registrado aqui, O Palhão apoiando o Tele Brasil Notícias e a gente só tem a agradecer. Vamos agora passar então a notícia seguinte, que fala sobre saúde mental. Sabe que nesta época do ano, início de janeiro, muita gente tem problemas de saúde mental. Então a campanha Janeiro Branco incentiva os cuidados com a saúde mental. É uma época, início de anos, né? É uma época que a pessoa começa a fazer seus planos e muitas vezes, presta atenção no que eu vou falar, ela tem que lidar com frustrações, né? Aquela coisa que não aconteceu, né? De metas não cumpridas. Isso pode acontecer. Por isso, esse mês foi o escolhido para que justamente esta campanha de saúde mental aconteça. O objetivo do Janeiro Branco é chamar a atenção para os temas, que hoje é muito atual, como a questão de termos depressão e ansiedade, que é uma coisa natural, né? Eu até dei uma paradinha aqui, porque veja, depressão pode atingir qualquer um. Eu conheço gente que está muito bem empregada, de repente sofreu uma situação dentro da empresa, parou o mundo, se trancou em casa, não começou a falar com mais ninguém, então é o início da depressão. Corra ao médico. Mas vamos acompanhar as informações. Tem mais ou menos 7 anos que Caroline começou a ficar muito agitada e nervosa toda vez que lidava com a sensação de perda. E depois de muita resistência, ela procurou ajuda. Eu sabia que eu tinha problemas para tratar, que eu tinha questões para tratar, mas ainda tinha um certo receio. E eu comecei a perceber que eu precisava de uma ajuda profissional quando eu não consegui lidar com a morte da minha avó. O que me abriu bastante a mente foi ler mais sobre saúde, ler mais sobre psicologia, comecei a trabalhar com essa área de saúde, então comecei a perceber que, de fato, não era pagar alguém para escutar problema, era ter uma ajuda profissional para conhecer mais sobre quem eu era e quem eu queria ser também, né? Isso que Caroline sentiu é bastante comum. São chamados gatilhos que, se não trabalhados, podem se transformar em doenças e afetar a saúde da mente. E tem a ver com a capacidade de reação das pessoas diante das pressões da vida. A gente sabe se eu estou um dia bem, se eu não estou no outro, né? Então, se eu percebo que esse não estar bem, ele
começa a ser frequente, né? Ou então vem unido com outros sintomas, que a pessoa vê que é incômodo, já é um indicativo de que, olha, por que eu não posso olhar para isso já? Né? Por que eu não posso ir à terapia e entender? Nesses casos, é normal tentar resolver por conta própria. Algumas ações podem ajudar. Pensamento positivo, planejar o dia, evitar o estresse, fazer exercícios, cuidar da alimentação, dormir bem, se divertir, além de dedicar tempo à família e aos amigos. Mas é importante saber a hora de buscar ajuda para evitar doenças como a depressão, que, segundo a OMS, afeta mais de 300 milhões de pessoas no mundo e 11 milhões aqui no Brasil. Além de hospitais privados, o tratamento também está disponível na rede pública. No ano passado, o governo investiu quase 100 milhões de reais na rede de cuidados com a saúde mental e ampliou para 2.600 o número de centros de atenção psicossocial, os CAPs, onde os pacientes recebem tratamento humanizado. Mas os usuários também podem procurar os postos e as unidades básicas de saúde, que são as principais portas de entrada para o SUS. Um transtorno, né, tem tratamento. E ao nosso redor tem vários meios que a gente pode alcançar isso, né? Então, rede pública, rede privada, tem escolas clínicas, né? Então, tem muitos lugares que oferecem esse serviço até de maneira gratuita, né? Que se mobilizam, tem grupos, né? Então, a gente precisa se respeitar, reconhecer que eu não estou bem e buscar essa ajuda, porque ela existe. Tele Brasil Notícias. Pois é, aproveitando então o Tele Brasil Notícias, que você assiste assim com a gente diariamente, você que está aí acompanhando agora, na terça-feira às 17 horas e na sexta-feira às 13 horas. Vamos dar também o nosso alô ao Sérgio, né? O Sérgio está aqui no centro de São Paulo, na rua Major Quedinho, ele é lá da Central dos Salgados. Alô, Sérgio, boa tarde, bom dia, boa noite, obrigado aí pela sua audiência e acompanhando sempre o Tele Brasil Notícias, né? Bom, vamos falar agora de produtos remanufaturados, isso mesmo, que são mais baratos e seguros. Você sabia disso? Vamos entender melhor. Muita gente acaba descartando de qualquer maneira, é verdade, os eletrodomésticos antigos quando troca por um novo, né? E olha, mas existe uma forma correta, isso mesmo, para destinar esses produtos. E veja, essa forma correta é a remanufatura, isso mesmo, né? É um processo que repara os equipamentos e devolve ao mercado. Então vamos ver aí o que é a remanufatura. Na hora de comprar um fogão, Gilberto escolheu um produto remanufaturado. Saiu pela metade do preço de um novo. Muito bom assim, o aspecto de novo mesmo, não tem, eu acho que vale a pena. Os remanufaturados são produtos que tinham peças com defeito. Em vez de serem descartados, passam por reparo e voltam para o mercado. Esta loja em São Paulo faz esse tipo de venda por meio de uma parceria direta com uma indústria de eletrodomésticos. Outra parceria, com uma distribuidora de bebidas, recolhe geladeiras no fim da vida útil e as recupera. Tudo com garantia. Dá uma chance para ser reaproveitado, peças de produtos que não podem ser mais usados, traz todos os benefícios de tecnologia, mas você está reaproveitando um material que poderia ser condenado. O principal atrativo aqui é o preço. Os produtos saem, em média, de 20% a 30% mais baratos que um novo. Mas outro grande impacto é o ambiental. De acordo com a Lei dos Resíduos Sólidos de 2010, o consumidor deve receber auxílio dos fabricantes e comerciantes para dar uma destinação correta ao produto que não tem mais utilidade, o que nem sempre acontece. A remanufatura é uma das formas indicadas para diminuir a quantidade de resíduos. A remanufatura ocupa um lugar de destaque nesse conceito maior, de forma a estimular a indústria e as empresas em geral, que no processo produtivo dos seus equipamentos já prevejam justamente essa possibilidade de remanufatura para que isso não se transforme em resíduo num curto espaço de tempo. Tele Brasil Notícias.
Você que curte decoração, o Palhão Artesanato é o lugar certo. Aqui tem tudo em artesanato e vime nacional e importados. Telas, esteiras, cestas, bolsas, chapéus, móveis, cerâmica e muito mais. Palhão Artesanato, há 50 anos atendendo a todo o Brasil, agora também com loja virtual. Acesse opalhão.com.br. Rua Oiapoque, 89 no Brás, em São Paulo. Fone 3229-1186. A informação com todos os detalhes para você acontece na TV Cinec, em primeira edição na sexta, às 13 horas, segunda edição na terça-feira, às 17 horas e durante a programação da TV Cinec, você se mantém muito mais informado com Tele Brasil Notícias. Estamos apresentando Tele Brasil Notícias. Você tem automóvel? Preocupação hoje é ter automóvel e a gasolina sobe e não tem quem contenha essa situação. Porque, veja, recentemente, lá para quem faz a distribuição lá, foi reduzido o valor, né? Mas não chega na bomba, finalmente, a nós que somos meros consumidores. E o governo está estudando maneiras de baratear o preço do combustível. Essa matéria, inclusive, ela foi exibida e gravada no dia 15 de janeiro. O governo está estudando, então, a mudança na cobrança do ICMS para baratear preços de combustíveis para consumidor, exatamente que somos nós, né? E também, olha só, ele prepara outras sugestões aí que estão em discussão. Mas vamos acompanhar essa informação através da matéria. Nossos governadores têm que ter, obviamente, uma parcela de responsabilidade no preço final do combustível. É isso que nós estamos aí buscando. Algumas coisas estão para nascer, depende do parlamento, depende muitas vezes da agência também, a ANEEL, a ANP, tá certo? E nós vamos buscar uma solução para tudo isso, porque a gente não pode continuar como está, sem tomar uma providência e no final da linha o combustível, o gás, bastante caro para o consumidor. Tele Brasil Notícias. Você está no Tele Brasil Notícias, a informação na medida certa para você. Eu quero agradecer também o apoio da minha equipe aqui da TV Cinec, a Andréia, a Jéssica, o Rodolfo, né? Afinal, o jornal é feito especialmente para você e é exclusivo da TV Cinec, né? Bom, vamos falar agora de uma coisa. Se alguém chega para você e pergunta assim, quanto você ganha, né? Geralmente a gente costuma dar uma disfarçada, não responde. Mas olha, para você que está ganhando o salário mínimo, saiu o novo valor do salário mínimo. Isso mesmo, o presidente Jair Bolsonaro decidiu aumentar o valor do salário mínimo. A partir então, 1º de fevereiro, está chegando aí, ó. Para o governo, o importante é manter o poder de compra do salário mínimo. Vamos à matéria. Com o reajuste, o salário mínimo vai aumentar de R$ 1.039 para R$ 1.045 a partir do dia 1º de fevereiro. O valor calculado inicialmente para este ano se baseou numa previsão de inflação do ano passado, que foi superada. Segundo o ministro da Economia, esse reajuste vai custar R$ 2 bilhões e 300 milhões de reais. Mas para ele, o importante é manter o poder de compra do salário mínimo. O presidente, mantendo esse espírito, o presidente já tinha aumentado em R$ 2. Em janeiro, ele já tinha botado R$ 2 acima da inflação para pagar justamente o erro que foi cometido no ano passado. No ano passado, justamente como a inflação ainda não fechou, ela veio um pouco acima também, ficou R$ 2 abaixo durante o ano inteiro, ficou abaixo. Para não repetir isso, o presidente falou, não, vamos então corrigir já a partir de fevereiro, para não deixar acontecer esse ano. O presidente Jair Bolsonaro explicou que o aumento do preço da carne impactou na inflação e, consequentemente, no aumento do mínimo. Nós tivemos uma inflação atípica em dezembro, não esperava que fosse tão alta assim, mas foi em virtude basicamente da carne, e tínhamos que fazer com que o valor do salário mínimo fosse mantido. Então, ele passa via medida provisória de R$ 1.039 para R$ 1.045 a partir de 1º de fevereiro.
Tele Brasil Notícias. Você que curte decoração, o Palhão Artesanato é o lugar certo. Aqui tem tudo em artesanato e vime nacional e importados. Telas, esteiras, cestas, bolsas, chapéus, móveis, cerâmica e muito mais. Palhão Artesanato, há 50 anos atendendo a todo o Brasil, agora também com loja virtual. Acesse opalhão.com.br. Rua Oiapoque, 89 no Brás, em São Paulo. Fone 3229-1186. A informação com todos os detalhes para você acontece na TV Cinec, em primeira edição na sexta, às 13 horas, segunda edição na terça-feira, às 17 horas e durante a programação da TV Cinec, você se mantém muito... Estamos apresentando Tele Brasil Notícias. Você está no Tele Brasil Notícias. Eu, aliás, também aqui a gente faz correção, e é correção ao vivo, né? Meus cumprimentos para a nossa equipe, a Janaína, né? Não é a Jéssica. A Jéssica é alguém colaborador aí do Paulo Silva na questão de gravações de voz, etc. E a gente acabou trocando os nomes, né? Bom, vamos falar agora também sobre as igrejas, né? Nós temos uma matéria que é uma matéria da coletiva do presidente Jair Bolsonaro, onde ele fala de vários assuntos e entre esses está o fim do subsídio a igrejas. E ele fala do novo salário mínimo, questão do combustível, né? E é uma entrevista coletiva geral. São vários detalhes que você pode acompanhar de perto. Como a gente não vai ter o presidente aqui, então a gente está transmitindo então, essa informação dessa entrevista em geral. É uma coletiva. Lá para trás, lá para trás. Lá atrás. Pedido aqui de energia, nosso presidente Itaipu Nacional. Está sem áudio. Foi apresentado para mim várias propostas que tem a ver, obviamente, com o respectivo ministério. Discutimos Itaipu Nacional, a nova ponte, os tratados, o nosso relacionamento com o Paraguai, que é muito bom. A questão aqui do Almirante Bento. Nós temos que buscar meios de quebrar monopólios, diminuir o preço do combustível, do gás. Eu apresentei uma proposta que vai ser estudada, a questão do ICMS, mas é muito comum se falar na ponta da linha que o combustível baixou na refinaria 3%, como baixou agora esses dias, e na ponta da linha o preço não cai. Então, pelo que tudo indica, o grande problema é que o preço o percentual do ICMS, né, no nosso entendimento, é que deve incidir no preço do combustível lá na refinaria e não na bomba no final da linha. Caso contrário, quando há essa redução na refinaria, não diminui na ponta da linha. Basicamente, quebra de monopólios, talvez a venda direta. Discutimos também a questão da energia solar, que está decidido, não haverá taxação da mesma, e é por aí. Agora, o que eu tenho falado com eles, a gente não quer apresentar um pacotão para o Congresso, do que depender do Parlamento, mas aparecendo, uma vez sendo negociada qualquer proposta, como essa do ICMS, que falta conversar com a economia entendendo que é positivo, a gente apresenta. É coisa simples. Pode ver, vamos arredondar números aqui. Hoje em dia o ICMS é cobrado, né, em cima do preço final da bomba. Em torno de R$5 o preço do combustível. Então, em média 30%, R$1,50. Se cobrar na refinaria, o preço da refinaria está em R$2. E teria que ser cobrado 75% para equilibrar. Mas nós queremos mostrar que a responsabilidade final do preço não é só do governo federal. Nós temos aqui PIS, CONFINS, CID, que incide, e a mesma coisa valerá para nós também, mas tem que os nossos governadores têm que ter, obviamente, uma parcela de responsabilidade no preço final do combustível. É isso que nós estamos aí buscando. Algumas coisas estão para nascer, depende do parlamento, depende muitas vezes da agência também, a ANEEL, a ANP, tá certo? E nós vamos buscar uma solução para tudo isso, porque a gente não pode continuar como está, sem tomar uma providência, e no final da linha
um combustível, o gás, bastante caro para o consumidor. O senhor vai retomar o incentivo aos concentrados na Zona Franca de Manaus? O deputado Silas Câmara disse isso. É o que estava sendo discutido desde o ano passado, né? Tinha uma proposta, um decreto do Temer que passava de mais ou menos 14% para 14% no final da linha, 14% para 4%. E foi acertado, em decretos sucessivos, baixaria de 2 em 2 no lapso temporal. E houve um mal entendido no ano passado, já conversei com o Paulo Guedes, a gente vai passar, se não me engano, de 10 para 8 agora, até chegar a 4 daqui a uns 2, 3 anos. Presidente, sobre o subsídio para as igrejas, já tem alguma decisão também? Eu conversei hoje com o Silas Câmara sobre isso, trouxe a proposta dele, estava o R.R. Soares também. O impacto seria mínimo na ponta da linha, mas a política da economia é não ter mais subsídios. E falei com eles que está suspenso qualquer negociação nesse sentido. Presidente, em relação à convocação, o chamamento de militares para a fila do INSS, por que só militares? É porque a legislação permite, né? O militar quiser participar dessa convocação, ele participa e ganha 30% dos seus proventos. E não tem qualquer encargo trabalhista. Ele pode começar hoje, daqui a 30 dias, não trabalhar mais, não vai ter ações na justiça, não vai ter problema nenhum. E a intenção de... Não é convocação, né? Um convite ao militar que topar, participar desse grande mutirão para diminuir a demanda que nós temos por aposentadorias, isso é muito bem-vindo. Presidente, só para ficar claro, então está suspensa a negociação em relação aos subsídios para as igrejas? Não tem negociação nesse sentido. Isso é uma decisão minha, um decreto meu, né? Eu, logicamente, pego pareceres, no caso aqui das minhas energias, da Fazenda, e é fácil fazer um parecer contra ou a favor. Tá? E às vezes a gente pede realmente um parecer onde conste aí os prós e contras para eu decidir. E o ministro dá seu parecer modestamente ali, mas a gente procura atender os ministros e os interessados. Agora, na outra ponta da linha, quando se fala em subsídio, alguém vai pagar a conta. Por enquanto, já está suspensa qualquer negociação nesse sentido. Na geração solar, como é que fica? Como é que fica? O Ministério vai enviar um projeto? O que, energia solar? Olha, conversei com o Rodrigo Maia, com o Davi Alcolumbre esse assunto. Existe a melhor das boas vontades por parte dele também, por parte aqui do Ministério. Está decidido que não tem taxação de energia solar. A não ser quem queira, por exemplo, ter uma fazenda aí que pode até 5 mega, é isso? 5 megawatts. Até 5 megawatts, que atenderia 12 mil pessoas. Se alguém quiser fazer uma fazenda que tenha os seus próprios meios para transportar energia, que no momento ele é meio físico, né? Ele daí, se for usar o meio dele, sem problema nenhum. Se quiser usar o meio que existe aí, vai ter que negociar com os donos desses meios. Presidente, vai ser mantido o subsídio à energia solar? Vai ter um marco, né? Como é que o governo vai equacionar que esse subsídio não recaia para os outros consumidores? Os contratos vão ser honrados, que existem. A ANEEL, na resolução dela 482, em 2015, já mencionava que esse incentivo seria por 25 anos. Isso será respeitado e vamos trabalhar junto com o Congresso Nacional, como já estamos trabalhando, para que haja uma transição, né, nesse período que vai até 2040, para que todos os consumidores sejam beneficiados. Essa é que é a ideia. Então, os pequenos consumidores, quem tem placas fotovoltaicas na sua casa, não se precisa se preocupar com isso. E quem produz, né, e tem seus próprios meios para transmitir energia, também não precisa se preocupar. Só terá alguma taxação aquele que, porventura, tem uma fazenda solar e queira vender a sua energia usando meios físicos de terceiros. Só isso. Mas, presidente, esse subsídio não recai sobre o resto? Não, tem subsídio não. Subsídio nenhum, zero. Isso aí, no meu entender, é uma coisa muito mal explicada. Não tem subsídio. Tele Brasil Notícias. Você está no Tele Brasil Notícias e eu quero também agradecer a audiência da Valéria, lá da fábrica de óculos, viu, Valéria? Opa, tá dado o recado aí para você. Obrigado pela sua audiência, ao pessoal também da Galeria IP. Isso, ali no centro de São Paulo também. A gente prestigia muito ali, que a gente mora ali próximo, né? Então a gente acaba conhecendo muita gente. Bom, vamos lá. Prefeitura de São Paulo proíbe a distribuição de panfletos nas ruas. Realmente. Porque, veja,
Eu andei uma época aí, Viaduto do Chá, um monte de lugar, mas era tanto papel, que se eu fosse pegar todos os papéis, você chega em casa, não vai ler tudo, vai ter que jogar no lixo, ou mesmo ali. E tem gente que às vezes joga até no meio da rua, né? E esta proibição em São Paulo, especialmente, da distribuição de panfletos nas ruas, tem a ideia de diminuir justamente a poluição na cidade. É muito papel jogado, muita coisa jogada no meio da rua. Aí chove, entope bueiro, entope tudo, né? O decreto da prefeitura já está em vigor, mas a nova regra é uma situação bastante polêmica, principalmente para quem sobrevive ali desse trabalho, que é a distribuição de folhetos, né? Eu conheço gente aí que ganha R$50 por dia para fazer isso, né? Mas vamos lá, vamos à matéria. Daniel ganha vida distribuindo panfletos na rua. São R$50 por dia para conseguir sustentar a família. Querendo ou não, a gente sabe que não é um serviço registrado, não é uma coisa que pode se falar que é um serviço, mas é uma coisa que a gente ganha nosso dinheiro. Tem que ter trabalho para todos, não pode ter sujeira na rua, tem que ser respeitoso. Agora ele e centenas de outras pessoas em São Paulo não vão poder recorrer a essa fonte de renda. A prefeitura regulamentou uma lei de 2007 que proíbe a distribuição nas vias públicas de panfletos, folhetos ou qualquer material impresso, veiculando mensagens publicitárias. Conhecida como Lei Cidade Limpa, restringe publicidade em espaços públicos. Quem descumprir a lei poderá ser multado em R$5 mil e ter o material apreendido. E se os fiscais constatarem que a panfletagem continua, depois de 1 hora, o valor da multa dobra. Para este advogado, o decreto não proíbe materiais informativos, como jornais distribuídos de graça nas ruas, ainda que tragam publicidade imobiliária, por exemplo. Desde que seja considerado jornal pela lei de imprensa, com tiragem, o número de exemplares e tudo mais, e ainda que tenha um conteúdo preponderantemente publicitário, a prefeitura não vai poder autuar. Tele Brasil Notícias. Você está no Tele Brasil Notícias e você participa aqui conosco através da sua sugestão. Nós temos um e-mail e temos também a sua participação no Facebook, que é Tele Brasil Notícias. Dá tempo de anotar aí, ó, Tele Brasil Notícias, tá? E o nosso e-mail, caso você queira mandar alguma outra informação, conversar mais de perto com a gente, é telebrasilnoticias@gmail.com. Vamos falar agora do pessoal lá de Manaus. O nosso muito obrigado pela sua audiência, você de Manaus, tá? Você também aqui da região de Minas, você também da região Nordeste, você da região aí do Rio Grande do Sul, que a gente sabe que tem companheiros que costumam acompanhar as nossas informações, até para ver a forma como fazemos aqui a nossa explanação jornalística, né? Manaus, então, o nosso muito obrigado pela audiência, se destaca como uma das cidades mais visitadas do país. Você sabia disso? Recebeu mais de 250 mil turistas no ano de 2019. E é a capital favorita dos brasileiros e inclusive também de estrangeiros, na época justamente das férias, né? O pessoal aproveita lá. Mas qual é o destino e os principais pontos escolhidos por esses turistas? O que a gente vai acabar vendo, veja, é uma reportagem da TV Encontro das Águas. Vamos à matéria. Janeiro para muitos é um mês de férias. E nesta época do ano, Manaus recebe diversos turistas curiosos em conhecer a Amazônia. Os roteiros escolhidos vão desde a cultura, passando pela fauna e flora. Uma apreciação das belezas regionais. A grande procura são pelos passeios regionais, que são passeios diários, tem duração do dia todo, que fazem o nado com os botos cor-de-rosa, visita a tribo indígena, tem o almoço e encontro das águas. Esse é sempre o mais procurado, que é o passeio pelo rio. Entre janeiro e maio de 2019, Manaus recebeu 285 mil turistas, segundo dados da Amazonas Tour. Foi um aumento de mais de 3% se comparado ao mesmo período de 2018. Dentre esses números, o que mais cresceu foi o de visitantes estrangeiros. Foram 106 mil turistas que vieram de outros países. Ao andar pelo centro da cidade, é comum ver turistas circulando próximo aos pontos turísticos.
Esta paulistana havia chegado há pouco mais de meia hora, mas não perdeu nem um minuto sequer. Para ela, há muito a se conhecer. Os costumes, a culinária, né, que eu já tive a oportunidade de provar aí algumas frutas e sucos bem diferentes para a gente, né, e um pouco da história também, né. E falando no teatro, este é o ponto de partida de muitos viajantes. Os estrangeiros são os mais atraídos pela história da cidade. Este grupo também chegou há poucas horas, vindo de uma conexão do Rio de Janeiro a Manaus, em primeira viagem ao Brasil. Para eles, o teatro é algo que vai além da imaginação. Uma casa de ópera que se pode ver nas grandes cidades europeias, como Paris e Viena. Uma joia impressionante no meio da floresta. Seja para estrangeiros ou brasileiros, Manaus tem muito a mostrar. E o crescimento no número de turistas deixa essa busca por novidades bem evidente. E é uma forma de mostrar de perto tudo o que muita gente apenas tinha ouvido falar. A gente ouve muito falar sobre a parte da natureza, né? A junção das águas lá do Rio Negro e do Solimões. Também o mercado municipal, os museus que tem aqui são bem interessantes. Tele Brasil Notícias. E não perca, daqui a pouquinho, já, depois dos comerciais, Polícia em Ação. Estamos apresentando Tele Brasil Notícias. Você que curte decoração, o Palhão Artesanato é o lugar certo. Aqui tem tudo em artesanato e vime nacional e importados. Telas, esteiras, cestas, bolsas, chapéus, móveis, cerâmica e muito mais. Palhão Artesanato, há 50 anos atendendo a todo o Brasil, agora também com loja virtual. Acesse opalhão.com.br. Rua Oiapoque, 89 no Brás, em São Paulo. Fone 3229-1186. A informação com todos os detalhes para você acontece na TV Sinec, em primeira edição na sexta, às 13 horas, segunda edição na terça-feira, às 17 horas e durante a programação da TV Sinec, você se mantém muito... Quero agradecer inicialmente o nosso Polícia em Ação, a CODE Brasil, ao Douglas, né, que sempre está nos remetendo às matérias policiais, né, como eu falei, lá em dezembro, é um parceiro nosso fixo aí. Né? Ele está sempre mandando algumas informações. E vamos à primeira informação bastante importante no aspecto da polícia em ação. Mas esse primeiro fato é uma coisa que está acontecendo muito no Brasil todo. É injúria racial. Infelizmente é uma situação que a gente vê todo dia. E uma professora foi detida em Minas Gerais por suspeita de injúria racial. Nós temos até o vídeo disso, mas onde aconteceu? Aconteceu em Montes Claros, no norte de Minas. Uma professora acabou sendo detida por suspeita de injúria racial. E veja, segundo a denúncia, ela chamou o vizinho de macaco. Isso mesmo. A professora pagou uma fiança de R$2.000 e finalmente vai responder em liberdade. Ao todo, Minas teve, sabe quantos casos? 400 casos de racismo e injúria racial no ano passado. Veja nesta reportagem um dos acontecimentos. Luiz é taxista e foi vítima de um ataque racista por parte de uma mulher. A senhora está precisando de um táxi? Ela foi responder para mim, precisando eu estou mesmo. Só que eu não ando com negro, eu não gosto de negro. Foi onde eu falei para ela, você não pode falar isso não, isso é crime, isso é racismo. Aí ela foi e repetiu para mim, mas e daí? Eu sou racista mesmo, eu sou racista. Aí eu falei assim, olha, eu vou chamar a polícia para você. Quando eu peguei no telefone para ligar para o 190, ela foi e cuspiu em mim. A advogada Natália Burza Gomes foi presa. Nesse vídeo, na delegacia, ela cometeu a mesma injúria racial ao desacatar os policiais que faziam a ocorrência. 2 dias depois,
Natália foi solta após pagar uma fiança de R$10 mil. Situações como esta têm chamado cada vez mais atenção e ligam o alerta na luta contra o preconceito. De janeiro até novembro de 2019, foram mais de 290 casos de injúria racial e mais de 90 ocorrências de racismo só aqui em Minas. E vamos ao segundo caso de hoje do plantão de polícia, tá? É um fato que já está bem noticiado, mas nós vamos acabar comentando também. Essa aqui eu vou até ler aqui, porque, veja, está virando moda isso acontecer. Mas agora, um corpo foi encontrado dentro de uma agência do Banco Bradesco, aqui no centro de São Paulo, na rua 15 de novembro, na região da Sé, que é a região central de São Paulo, na tarde do último domingo, dia 19. Inicialmente, o Corpo de Bombeiro havia sido acionado para atender uma ocorrência de incêndio. Isso mesmo. No entanto, chegando ao local, foi constatado o seguinte, que era um corpo carbonizado. 4 viaturas foram deslocadas para prestar esse atendimento. E segundo a própria Polícia Militar, testemunhas relataram que um morador de rua teria ateado fogo no próprio corpo, né? Mas essa versão ainda tem necessidade ou precisa ser investigada. O 1º Distrito Policial da Sé atende a área, porém, devido ao esquema de plantão, o caso foi encaminhado ao 8º Distrito Policial da região do Brás. E vamos então ao terceiro caso hoje do Polícia em Ação. Tem a ver com a apreensão de um personagem, suspeito, aliás, de fazer parte da quadrilha que roubou os 760 quilos de ouro no aeroporto de Guarulhos em 2019. Ele já era procurado por envolvimento em um assalto a outro aeroporto em Santa Catarina. Ele foi preso em uma pastelaria perto de onde morava e ele era considerado foragido da justiça, né? Ele é chamado de Gomes, né? Mas tem o nome dele completo, né? Na segunda-feira, dia 13, a polícia de Santa Catarina tinha indiciado ele e outras 7 pessoas, né, por participar no roubo de quase 10 milhões do aeroporto Quero-Quero, em Blumenau. É um fato que foi divulgado lá em Blumenau. O assalto em março do ano passado deixou uma pessoa morta e 2 pessoas feridas. Os investigadores dizem que Gomes levava uma vida discreta no litoral de São Paulo. Ele morava em um apartamento simples e possuía 2 carros. Com esse destaque de hoje, ficamos aqui com o Polícia em Ação, que volta na próxima semana. Pois é, esse foi o Tele Brasil Notícias de hoje. E ao encerrarmos o Tele Brasil Notícias, temos que agradecer desde já a sua audiência, a sua preocupação em se manter bem informado, porque o nosso formato é um formato bem simples. Ele procura trazer informações que são úteis para você na hora de você ir a um banco, na hora de você buscar seus direitos através do governo e assim por diante. E além disso, temos um quadro de informação policial que procura mostrar alguns fatos que acontecem de uma forma diferenciada. Mas independente disso, ao encerrarmos o jornal de hoje, queremos lembrar a você, ninguém é bem-sucedido sem trabalhar. Então trabalhe, lute por seus objetivos e, acima de tudo, acredite em Deus, porque sem Deus a gente não vai em lugar nenhum. E se você não acredita, olhe para ao seu lado e veja quantas coisas existem que não dependem da minha, da sua, da mão de outros, mas sim de alguém bem superior. E é com essa mensagem de otimismo que nós queremos agradecer desde já a sua participação aqui através do nosso Facebook e também a audiência à TV Cinec, que tem uma programação repleta também de muito show, diversão e música para você. Até lá!